Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai encontrar esse material, mas com certeza ele vai te ajudar. E dentro do projeto Conversando, o nosso tema de hoje é turismo. E para falar sobre ele, sobre esta área, sobre a pandemia, como que ela influenciou, que impacto dentro desta área, eu convidei duas profissionais da área para falar conosco sobre isso. A Zezé Alves e a Juliana, duas profissionais. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. E eu quero começar perguntando para vocês qual é a experiência de vocês na área de turismo. Bom dia a todos. Eu sou Maria José Alves, Eu sou professora, docente em turismo já há quase 20 anos. Trabalhei também na hotelaria há um tempo. E turismo começou a fazer parte da minha vida já muito cedo. E eu venho atuando já há um bom tempinho na área, sempre estudando, sempre me atualizando, porque é uma área bem dinâmica, bem movimentada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juliana Gutierrez, eu sou turismóloga, sou especialista em gestão de meios de hospedagem. Hoje eu atuo dentro da docência já há 10 anos, então no ensino técnico, na graduação, fui coordenadora de graduação já de ensino superior de turismo, e hoje eu tenho a minha empresa também de consultoria e treinamento, que é a Educatur. É uma área que eu sou apaixonada desde cedo, inclusive no meu canal do Instagram tem uma live que eu fiz contando a minha trajetória dentro da minha carreira, de como que eu me descobri nessa área. E a docência faz com que a gente se permaneça o tempo todo atualizado, porque a gente quer trazer o melhor para o nosso aluno, Então, é isso aí. Gratidão, Marcos, pelo convite. Zezé, você está no meu coração. Vamos lá. Bacana. Meninas, eu queria começar perguntando para vocês como que a pandemia impactou o setor do turismo e se o turismo vai ter que se reinventar nessa pós-pandemia. Bom, eu acho que antes da gente começar a responder essa sua pergunta, é importante a gente contextualizar um pouco do que é a atividade turística, mundialmente falando. Então, eu trouxe até alguns dados aqui do ano de 2018, para a gente poder entender a importância do turismo. A gente costuma até fazer um paralelo, e a gente trabalha chamando, indústria do turismo. Então, assim, em 2018, a gente teve uma movimentação de cerca de 8,8 trilhões de dólares com o turismo dentro da economia mundial. Isso comparando com o PIB do ano, que foi cerca de 3,2%, a atividade turística ela representou 3,9%, ou seja, ela foi acima ainda do PIB mundial. E em relação à geração de empregos, a gente tem cerca de 10,4% dos empregos gerados no mundo com a atividade do turismo. E, em números, isso representa ali cerca de 319 milhões de empregos gerados no mundo. É bastante coisa, muita coisa. E aqui no Brasil, a gente tem cerca de 7 milhões de empregos que foram gerados em 2018 com a atividade turística. Então, a gente está falando de uma indústria, já pegando o paralelo que a gente utiliza, muito forte, muito expressiva. Então, quando se tem um movimento que hoje, é claro que a gente não vai poder comparar esses números com esse ano de 2020, porque, sim, fomos extremamente afetados por tudo que está acontecendo no mundo, mas eu quis trazer esses números para a gente entender que não é uma indústria fraca. Tá? O turismo ele é um setor muito forte mundialmente falando. Exatamente, só complementando o que a Zezé falou, esses dados, inclusive, é o impacto do turismo direto, mas a gente sabe que, indiretamente, outros setores são impactados positivamente, principalmente com geração de empregos, Quando a gente fala de geração de empregos, é contabilizado o número de empregos diretos, de pessoas que atuam diretamente com o turista. Mas aí a gente tem todo um comércio em si
que gira em torno do turismo também. Por exemplo, impacta o dono do posto de gasolina, impacta o comércio local como farmácia, supermercado, né? Que isso não chega para esses números, né? Então é muito maior ainda do que esses números que são trazidos para a gente. E aí você falou de se reinventar, né? Eu acho sim, acredito que é o momento de se reinventar, mas é o momento também de se adaptar, né? É o momento para a gente rever muitas coisas, né? Dentro desse setor, principalmente como que a gente está recebendo, né? Esse turista, como que a gente está trabalhando com esses colaboradores, rever, inclusive, o plano de negócio do empreendimento, né? Porque as empresas relacionadas ao setor de turismo, elas vão muito no automático. Isso não é só no meio de turismo, né? Vou entrar um pouquinho aqui no quesito empreendedorismo de modo geral. As pessoas entram numa dinâmica muito automática porque está fluindo, né? Tem clientes, as coisas estão acontecendo, os empreendimentos estão ampliando, estão contratando. Aí, nesse momento, né, que a gente se encontra, é um momento de rever muitas coisas no negócio, e com o turismo não é diferente, né? Então a gente vê aí estabelecimentos de meios de hospedagem revendo estratégias de comunicação com o seu cliente, revendo estratégias de higienização do apartamento, né, do ambiente social que o hóspede ali se encontra. E não é só porque a gente está passando por esse momento, né, de pandemia, de contágio e tudo mais, mas é porque as coisas iam tão no automático que não se dava o devido valor, até mesmo para os colaboradores. Então, é sim necessário se reinventar, né? Então, a gente vê aí muitos estabelecimentos relacionados ao turismo se reinventando nas redes sociais, por exemplo, né? Então, a gente vê hoje agentes de viagem criando perfis nas redes sociais para falar de destinos, de pacotes, de roteiros, né? Porque eles são especialistas nisso, né? Os agentes de viagens é que comandam. Então, eles estão tendo que se reinventar também, porque não é um momento propício para o pessoal comprar, né? Para o pessoal viajar. Mas eles precisam estar ali mostrando, né? Quem não é visto não é lembrado, já diz esse ditado, né? Então, eles precisam estar se reinventando para que a hora que o mercado comece a se aquecer, opa, lembrei de tal pessoa, então é com ela que eu vou falar, é naquele hotel que eu vou ficar. Com aquela companhia aérea que mostrou seriedade e responsabilidade com o setor que eu vou dar prioridade, sabe? Então, reinventar, se adaptar, e acredito que as coisas vão fluindo aí aos poucos. Essa retomada é importante antes de continuar, ela já está tendo, já está trazendo, nós estamos agora em agosto, início de agosto, e a gente já está percebendo algum movimento dessa retomada em alguns setores. Isso é importante também colocar. Outra coisa que é importante colocar é que a gente vai ter que passar por um período de muita paciência, de muito trabalho, vai ser um trabalho mesmo de formiguinha, porque não é do dia para a noite que a gente vai voltar a esses patamares que eu falei no início, de 2018. Mas isso que a Juliana colocou, de você realmente se reinventar, inclusive utilizar essas redes sociais a seu benefício, trazendo novidades, trazendo inovações para o setor, isso também vai ser importante, isso também vai ser reaproveitado, não só agora nessa retomada, mas vai dar continuidade também no novo turismo, talvez que esteja aí surgindo. E quando vocês falam desse novo turismo, desse reinventar, como que o profissional tem que se reinventar ou vai ter que se reinventar no meio disso tudo? Porque o setor como um todo, ele está se organizando pelo que vocês estão trazendo. E o colaborador, o cara que está ali na linha de frente trabalhando com o turismo, como que ele vai ter que se achar no meio disso tudo? Eu acho que, inclusive, é uma coisa que já deveria estar acontecendo e o cenário que a gente vive hoje, ele acelerou muito isso, né, nesse ponto de vista. Mas eu acho que era uma coisa que já devia estar vindo já há muito mais tempo dentro do turismo. O que eu acho que vai acontecer, na minha perspectiva, no meu ponto de vista?
é um momento em que muita gente foi retirada do mercado, né, teve demissões, isso a gente sabe, é divulgado e tudo mais, mas nessa retomada, o setor como um todo, né, todos os segmentos que atuam no turismo, eles vão voltar mais exigentes na sua contratação desse colaborador. Eu acho que vai ter ali uma perspectiva de um trabalho mesmo em cima de um colaborador muito mais preparado, com conhecimento, uma bagagem muito melhor, porque é o momento exatamente agora dos segmentos, né, do setor do turismo começar a fazer isso. Então é fundamental para quem realmente se interessar em começar a trabalhar no turismo, é fundamental se preparar exatamente nesse momento. Exatamente, né? E eu acredito que nessa retomada, quem vai ter um bom desempenho aí é quem, por exemplo, optou por esses meses que ficou em casa, teoricamente, utilizou para fazer uma leitura, para fazer um curso online, para assistir lives de profissionais da área, né, para você se atualizar e estar antenado. O que eu acredito muito é que os colaboradores de hoje, eles precisarão ter muito mais, assim, no quesito atitude empreendedora, né, então ele entender que aquele negócio, a empresa que ele trabalha, ele vai ter que fazer parte disso, né, para que a empresa cresça junto, para que ele cresça junto, né, para que aí a gente consiga ampliar um pouquinho mais esse setor. Então, assim, quem optou por utilizar esses meses aí em casa para se aprofundar, para se especializar, porque a gente sabe que tem muito conteúdo bacana, gratuito na internet hoje, né, então se você souber identificar quem são esses líderes de conteúdo, né, e tudo mais, e acompanhar o que eles estão trazendo, você consegue ter aí um bom preparo, digamos assim, para essa retomada, né? Então, acredito que os turistas, os hóspedes, os viajantes estarão mais exigentes, né? Até mesmo porque eles consumiram muito conteúdo de viagem, né? Nessa pandemia, estão consumindo. Então, se você para analisar hoje as pesquisas, a gente tem vários sites no Google hoje de pesquisas de índices, né? De palavras-chave que pessoas procuram, é viagem, né? Então, é um momento que está todo mundo ansioso aí por viajar, sentindo falta. Então, é um momento que a hora que a gente começar, né, desse distanciamento social e tudo mais, a gente já tem algumas cidades no país, aqui no Brasil, já flexibilizando um pouco, né, lógico que hospedagens que são mais afastadas, né, mais ligadas à natureza, que a gente consegue ter um distanciamento aí, já estão na ativa. Então, eu acredito muito que isso vai ser muito positivo, né, para o mercado, para o setor. Vou aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para vocês, mudando um pouquinho o enfoque. Quando a gente fala muito em viajar, e eu sempre tenho essa curiosidade de perguntar para os profissionais da área, quando a gente vê alguém ou ouve alguém falando, eu vou viajar, as pessoas falam, mas viajar é coisa de rico, viajar é coisa para quem tem grana, ou é uma futilidade. As pessoas ainda associam muito o turismo só como lazer ou como privilégio de alguns. Como que se desconstrói esta ideia? Me ajuda um pouco, porque isso é muito forte ainda hoje. É engraçado você colocar isso, que realmente algumas pessoas ainda têm essa ideia. Mas eu vou muito lá atrás, nos primórdios mesmo de nós, seres humanos, e quando a gente está explicando o conceito de turismo, a gente volta lá atrás também. A gente sempre sentiu a necessidade de deslocamento. A gente sempre sentiu essa necessidade de conhecer coisas novas. E através das viagens, você consegue essa bagagem. Então, quem ainda tem esse pensamento, eu acho que está faltando ainda um pouco conhecer melhor o que é realmente você
entrar num outro local que você nunca pisou, talvez você vá ter uma experiência, de repente, né, fazer isso, vivenciar outras culturas, você nunca sai ileso de uma viagem, eu sempre costumo dizer isso, cada viagem que você faz, ela vai te marcar. Então, assim, viajar não é, né, 100% de certeza, não é coisa para rico. Uma viagem que você faz, seja para uma outra cidade, pode ser do lado da sua, ou até mesmo você viver essa experiência de conhecer algo novo num bairro próximo, vai te agregar culturalmente falando, você vai trocar experiências. A gente não tem uma palavra muito em voga, que é experiência, a gente está trazendo isso também muito para o turismo, são experiências que vão te marcar. Então eu aconselho as pessoas, saiam mais, viajem mais, que eu tenho certeza que essa ideia, ela vai se dissipar rapidinho. Só para complementar aí, né? Você foi falando de viajar, transformação, experiência, meus olhinhos já foram brilhando, né? Porque realmente é transformador, né? E quando você falou, né, Marcos, de que as pessoas ainda têm isso, e tem mesmo, né? Tá mudando um pouco, tá, graças a Deus. E aí com a internet, né, com as pessoas que trabalham com a divulgação do turismo, de viagens e tudo mais, isso está fazendo com que as pessoas falem assim, nossa, é possível, né? Então, eu sempre trabalho muito isso, até com os meus alunos que chegam para fazer o curso, para serem profissionais da área, eles chegam com esse mesmo paradigma, né? De que, nossa, é muito caro, é muito difícil e tudo mais, ou também que, eu vou fazer turismo porque eu vou viver viajando o mundo. Não é isso, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí. Então, o que eu falo para as pessoas? Qual é a sua prioridade? Né? Porque se você prioriza viajar pelo menos uma vez ao ano, nas suas férias, você consegue viajar todo ano, né? E você fala assim, mas como assim priorizar? Gente, é simples. Eu, por exemplo, eu não saio todo final de semana para comer fora. Eu não compro roupa nova todo mês. Eu não troco de carro todo ano. Sabe, porque a minha prioridade, tudo eu converto em viagem. Eu falo assim, eu realmente preciso dessa calça nova? Eu realmente preciso trocar de carro esse ano? Ou será que o meu carro tá bacana e aí eu pego essa grana e vou viajar? Ou vamos mais lá no intimista, né? Será que é interessante eu pagar uma TV a cabo? Ou será que mensalmente essa TV a cabo de repente não se torna uma viagem no final do ano? Sabe, é questão de prioridades. Então, mesmo eu trabalhando no setor de turismo, muita gente me questiona. Fala assim, nossa, mas por que você viaja tanto? Por que você gosta de viajar tanto? Eu falei assim, gente, como assim? Né? Mas você não tem casa própria, por que você foi para a Itália? Eu falei assim, prioridade, a minha prioridade é ir para a Itália, não é para ter moradia fixa. Eu tenho a liberdade de morar onde eu quiser. Né? E essa liberdade é impagável. Então, depende da prioridade de cada um. E aí, só para fechar, com todo mundo que eu converso, né, que o bichinho do turismo já picou da viagem e tudo mais, ninguém, né, Marcos? Ninguém volta mais o mesmo. São transformações ali vivenciadas, né, com as experiências, e até mesmo com vínculo com as pessoas que você viaja, né? Se você viaja sozinho, são as pessoas que você conhece no caminho. Se você viaja com um parceiro, são aquelas lembranças, aquelas memórias que vai ficar para sempre. Se você viaja com seu grupo de amigos, é aquela experiência, né? Aquela emoção, aquela vivência que vai ficar marcada. Vocês percebem? Então, é isso que a gente tem que, aos pouquinhos, trazer para as pessoas, né? E aí eu acredito muito que a internet hoje está sendo um fator determinante para que isso alavanque mais, né? Para que as pessoas se permitam, né? Porque as pessoas não se permitem viajar, viver, acham que é supérfluo, acham que é luxo, mas não, né? Faz parte da construção do que a gente é, né? Enfim,
eu ficaria aqui horas falando sobre os benefícios, né? E de como a gente tem que quebrar esse paradigma mesmo. Eu particularmente, na live com a Zazel, até comentei isso, eu tinha muita resistência com viagem, até pela minha formação e tudo mais, que é de filosofia. E aí, a partir do momento que eu comecei a viajar, eu comecei a descobrir um outro Marcos que eu não conhecia. E para mim, uma das coisas mais bacanas de poder viajar é a gastronomia. Quando eu falo em viagem, eu lembro do sabor da moqueca capixaba, é uma coisa louca, assim, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar, mas é muito bacana. E dando sequência dentro disso, a gente percebe, existe uma fala na sociologia que a gente diz que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Esse complexo do vira-lata, isso acontece também no setor do turismo, tanto para quem trabalha com turismo, como que para quem é o turista? Eu acho que acontece, principalmente quando existe assim uma comparação entre o que existe lá fora e o que tem aqui no nosso país. Mas é importante a gente lembrar, primeiro que o Brasil, se a gente for realmente traçar ali, né, o Brasil como um país geograficamente falando, vários outros países caberiam aqui dentro, né? Porque o Brasil é gigantesco. Em cada região, a gente pode dizer que a gente tem um Brasil diferente. E é importante que a gente comece a conhecer esses Brasis que nós temos. É muito difícil, você mesmo colocou que nas suas lembranças vem a moqueca capixaba, que é uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, é difícil você achar na próxima esquina. Então, quando você vai e experimenta, novamente, né, a palavra experiência, quando você experimenta um prato, você vai ter esse resgate depois, e eles te remetem não só à experiência da gastronomia, mas de tudo como um todo, né? Você lembra de tudo que aconteceu na sua viagem. Então é importante que o brasileiro, antes de mais nada, e esse é o momento, inclusive, porque voltando um pouquinho na primeira pergunta, essa retomada, ela vai passar muito pelo aumento da procura de lugares aqui no Brasil, pelos turistas. Se tem também a noção de que ir para fora é mais barato do que viajar né, pelo nosso país, esse também é o momento da gente rever isso. Eu acho que vai ter ali que ter um consenso entre todo mundo que trabalha no setor, empresários, enfim, né, políticas públicas e tudo mais, porque a gente vai precisar mesmo, nesse momento de retomada, termos o turismo doméstico fortalecido. Então é importante que o brasileiro, sim, conheça o seu país e veja como ele é bonito. Nós que trabalhamos no turismo, o Brasil é o nosso produto. Nós comercializamos o Brasil. Então, para a gente, esse conhecimento, essa riqueza toda do nosso país, a gente vivencia, até mesmo no nosso dia a dia, formatando pacotes, roteiros, trabalhando com eventos e tudo mais. Então, para nós, é um Brasil que a gente já tem mais familiaridade, a gente sabe quanto ele é rico, quanto ele é bonito, quanto ele é vasto de cultura, até mesmo no linguajar, quando você sai, a gente estava até outro dia conversando, que é engraçado, nós aqui de São Paulo, muitos de nós achamos que nós não temos sotaque. A gente estava falando sobre isso, né, outro dia. E quando você vai para fora, que você começa, né, para outro estado, que você começa a conversar, o pessoal já bata de cara, né? Você é de onde? De São Paulo? Mas como assim? Como que você sabe que eu sou de São Paulo? Que justamente por causa disso. Até as diferenças linguísticas, isso tudo é muito gostoso da gente vivenciar. Temos coisas maravilhosas lá fora? Temos, mas aqui dentro também. Então, essa questão, né, desse olhar nosso, eu acredito que esse é o momento, inclusive, da virada também em relação a isso. Exato, concordo com a Zezé, né? Eu acredito muito, e até pelo que eu venho estudando, que o turismo brasileiro, ele vai ser mais explorado por nós, né, brasileiros. Então a gente vai conseguir até enxergar um Brasil diferente, porque se você pegar e conversar com várias pessoas, a maioria prioriza viajar para fora,
né, por vários motivos que a Zezé já falou, né, por questões que de repente é mais barato ir para fora do que viajar pelo próprio país, mas aí a gente já vê um caminho que os próprios aeroportos, companhias aéreas, enfim, todo o trade está envolvido, políticas públicas também, né, secretarias de turismo e tudo mais, tentando desenvolver, né, algo que os brasileiros consigam viajar mesmo mais, né, dentro do próprio país, tá? Até mesmo porque a gente vai precisar deixar uma grana aqui dentro do nosso país para motivar a economia, né? Porque já, né, tá difícil, né? Então tudo que puder circular, que circule dentro do nosso próprio país, né? Eu acredito aí que, por mais horrível que esteja sendo essa pandemia, muitas coisas estão sendo revistas e será positivo, sabe, para o turismo. Eu acho que vai vir coisa boa por aí. E assim, eu fiz essa pergunta para vocês porque quando eu fui por Pantanal, eu lembro que eu fui fazer um dos passeios e só tinha eu de brasileiro. Tinha chinês, tinha europeu, tinha americano, tinha sul-americano. E eu lembro que o agente lá, o cara que estava coordenando o passeio, ele chegou para falar comigo em inglês e espanhol. E aí, quando eu respondi em português, ele ficou surpreso, porque eu era brasileiro. Então, sabe, este olhar, parece que as pessoas que estão lá fora, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, parece que as pessoas que estão lá fora olham muito mais para o Brasil do que nós, brasileiros, olhamos para nós mesmos, falando na questão do turismo, de aproveitar as belezas naturais, as praias, a montanha, a culinária. Então, não sei, parece que nós temos a necessidade de ir para fora, de buscar um turismo fora, mas o pessoal lá fora vem para cá, sobretudo europeu. Estou errado ou vocês que são profissionais do setor percebem também essa diferença de olhar? Assim, o principal público que o Brasil recebe de fora, na verdade, Marcos, é o argentino. Porque eles estão aqui, né, do lado, né, então, eles vêm bastante para o Brasil, pelas praias, e a gente tem que tratá-los muito bem, los hermanos, porque... Em Santa Catarina, as praias são quase todas argentinas na época da temporada, assim, você acha muito argentino. Muito. E eu acho que o Brasil, na verdade, na minha visão, ele precisa se abrir até mais para os visitantes de fora. Eu considero aí no Brasil um país muito fechado. A gente tem uma coisa que nos outros países, por exemplo, da América do Sul, a língua é a mesma para eles, nós falamos o português. E na minha visão isso deixa um pouquinho a gente mais afastados. Então precisa se abrir mais para receber mais turistas de fora, sim, é importante a gente recebê-los aqui. Eu acho que como a Juliana falou, a gente vai precisar mesmo de ter uma economia um pouco mais fortalecida, e um turista, quando ele vem para o Brasil, ele deixa uma compra que ele faz e tudo mais, esse dinheiro, tá? Então, eu acho que é importante, mas o ponto, né, a virada ali é a gente ter a consciência de que vai demorar tanto a gente ter essa noção de segurança para sair fora do nosso país, quanto para eles também estarem vindo para o Brasil. Então, é importante a gente fortalecer, novamente colocando, o nosso turismo doméstico, fazer com que o Brasil realmente ele comece a ter esse olhar, que o brasileiro possa conhecer mais o Brasil, porque você não costuma valorizar aquilo que você não conhece. Né? Começa já por aí. Então, essa valorização mesmo do nosso país, e aí também respondendo um pouco aquela sua pergunta anterior, de você não ter mais esse olhar do que é de fora, que é o melhor, não tem melhor nem pior, é só diferente.
Então é importante a gente ter essa consciência, trazer esse resgate muito mais forte da nossa cultura, dos atrativos naturais que nós temos, que em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar. Nós somos um país de 8.000 quilômetros de costa, de praias belíssimas, que o estrangeiro gosta, o brasileiro não conhece e precisa conhecer. Além de outras coisas belíssimas que nós temos, né? A Amazônia, que você teve o prazer de conhecer, é maravilhosa. Outros lençóis maranhenses, que é fantástico. A região de Bonito. Se eu for ficar falando aqui, vai ser uma live só sobre atrativos naturais nossos. E nenhum outro país do mundo tem isso. Então, está na hora de a gente virar a chavinha, né? Fazer um turn aí do que realmente é o nosso Brasil, o potencial turístico que esse país tem. E só também uma outra coisa, nessa retomada toda que a gente está falando, né? Eu acho que a live vai ser bem nesse sentido. Todo momento a gente vai estar falando dessa retomada. Parcerias também com os nossos irmãos aqui do continente. Você fazer rotas, roteiros, parceiros com eles também. Vai ser uma ideia interessante para a gente poder trabalhar. Exato, só para complementar aí, né? Eu acredito muito que, assim, o que falta para a gente é um planejamento turístico, assim, mais profissional, né? Até mesmo para que a gente consiga esses regionalismos, né? Esses roteiros regionais, enfim, para esse desenvolvimento, né, do turismo em algumas localidades, porque atrativo às vezes se tem, mas não tem um planejamento turístico e nem infraestrutura para que o turista chegue até ele, né? Então a gente precisa também unificar aí os três poderes. Sim, a população precisa ter essa conscientização de que o Brasil é incrível, maravilhoso, e é mesmo, tá? Em questões de cultura, em belezas naturais, o próprio povo, tá? Segundo, a questão dos empresários, né? A gente vê que os empresários, eles não eram tão unidos, mas que eles precisam se unir agora, porque tá todo mundo aí vivendo um momento muito diferente e que eles precisam conversar entre si, precisam criar parcerias, né? E o terceiro, que é o poder público, né, gente? A gente precisa desenvolver aí as políticas públicas para o turismo, para que a gente consiga, assim, trabalhar o turismo doméstico e também jogar lá para fora, né, para o exterior, quão bonito e lindo, maravilhoso é o nosso país. Só que acontece, assim como a gente também tem essa síndrome de achar que a grama do vizinho é mais verde, eles também têm. Mas muitos, quando vêm para o Brasil, eles vêm sem muita expectativa, gente. Alguns sem muita expectativa. E a hora que vem para cá e vê tudo isso aqui, né, eles voltam falando muito bem do Brasil para fora, né? Então é o famoso boca a boca. A gente tem outros estrangeiros que vêm para cá por curiosidade ou porque conhece alguém que veio e gostou e veio, né? E aí disseminou isso para sua rede de contatos. E assim é que foi acontecendo, porque a gente não é mostrado lá fora como a gente deveria, né? Isso aí a gente vai falar mais para frente aqui, mas é isso, a gente precisa valorizar e conhecer um pouquinho mais, e eu falo até por mim, né? Eu mesmo na área, eu conheço, nossa, muito pouco desse Brasilzão, né? Preciso desbravar muito ainda, até mesmo porque ele é enorme, né? A gente tem que desbravar. E aí eu acho legal quando a Zezé coloca dessas parcerias com os países que estão próximos da gente na Europa. O que é a Europa? São aqueles países que trabalham muito bem o turismo entre eles, né? Se a gente vai para um país na Europa, com certeza a gente vai acabar conhecendo vários, né? Mas é por conta da proximidade, são países menores, sim, mas eles também têm um poder existe uma cultura e um planejamento entre eles, né, que eles conseguem fazer isso. Então, por que não, né, alguém que vem para a Argentina e estica
para o Brasil, alguém que vai para o Uruguai, estica para a Argentina e depois vem para o Brasil, alguém que vem para o Brasil vai para o Uruguai depois, enfim, né? Eu acho que a gente tem que sim pensar mais estrategicamente. Tá? Quando eu digo cultura, eu digo a cultura do turismo. Já existe uma cultura do turismo lá fora estruturada que nós aqui ainda não. Meninas, vamos terminando por aqui o nosso primeiro momento. Obrigado, o papo está delicioso. Para você que está nos assistindo, nós retomamos no próximo encontro, no próximo momento, falando agora sobre a questão das políticas públicas e um pouquinho mais. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau. Beijo.